boa noite para você que começa a ver, a ouvir. A gente dá boa noite aqui porque a gente sempre grava de noite, eu e o Daniel Escola. E hoje a gente está começando o quarto episódio do nosso querido Crônicas da Máfia, onde a gente fala tudo sobre máfia. A gente já deixou um gancho na semana passada, mas primeiramente, boa noite, Daniel Escola. Ô, Fernando, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por estar contigo, tá? Maravilha! A gente deixou um gancho na semana passada, a gente falou sobre os bons companheiros na semana passada, falamos de cenas, falamos de histórias verdadeiras e a gente se embretou por um caminho ali que já chamava esse nosso assunto. E como ele é um assunto bastante grande, porque ele traz elementos do próprio filme, da história do filme, mas também traz eventos históricos. Então a gente vai dividir em dois episódios para a gente realmente dividir, tratar do que pode ser aquela parte cinematográfica e o que pode ser realmente aí a verdade onde a máfia entra na história, né? Como a gente normalmente fala aqui. Então, pessoal, para quem está começando aqui a ouvir a gente fala sobre máfia, obviamente. E lembrando que a gente sempre está no YouTube, né? Todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, já te inscreve, já dá o like aí para esse vídeo chegar para mais pessoas. E a gente também está disponível no Spotify e no Deezer, né? A partir sempre desse horário para quem gosta de fazer aquela corrida que o Daniel adorava fazer uma corrida, né? Bons Pode. tempos. Bons tempos. Vai ali na orla do Guaíba, dá aquela corridinha. O Jory, nosso teu querido aí companheiro, né? Que agora vai a Amigão, Boston, né? Coloca ali os fonezinhos, vai dar uma corrida e já faz uma horinha aí, fica ouvindo Crônicas da Máfia. Hoje, então, o nosso assunto para começar aqui vai ser O Irlandês, filme do Martin Scorsese de 2020 ou 2019. Agora fiquei na dúvida, porque foi concorrente deste filme aqui, ó. Era uma vez em Hollywood, né, do Quentin Tarantino, o nono filme do Quentin Tarantino, qual ambos para mim viraram clássicos. Não sei quanto ao Escola. Escola, dá tua opinião aí, porque ela às vezes vale mais do que a minha. rapaz. Bom, Brincadeira, como te brincadeira. disse, Tenho que muito, começar descontraído o negócio aqui. muito obrigado, Fernando. E eu acho que eu gostei dos dois, tá? Ah, Muito. concordo. Eu Concordo. adoro, eu adoro o Tarantino também, né? A gente pode falar sobre Cães de Aluguel mais adiante. Vamos chegar lá. Inclusive, se toda a história do Cães de Aluguel. Quem escreveu, inclusive, com o Tarantino. Já li os livros dele. Mas aí vamos falar sobre irlandês. Só Primeiro, eu acho colocando que aqui, os dois filmes são de 2019, concorreram ao Oscar em 2020. Isso. Pode isso, continuar. isso aí. Acho que segurou muita expectativa em relação ao novo filme do Martin Scorsese. Depois de Martin Scorsese ter feito tantos bons filmes como Os Bons Companheiros, Goodfellas, se criou uma expectativa de que pudesse fazer um outro blockbuster. Na verdade, o irlandês é um pouco diferente. Até ouvi gente dizendo que, não gostei muito desse filme aí. Mas por quê? Porque não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. É. Não é Bons Companheiros 2. O Irlandês é outro filme com o Robert De Niro, com o Joe Pesci, e é nesse caso aí do Irlandês com o Al Pacino. Bom, o irlandês é esse mesmo. Essa figura, o irlandês, o Irishman, ele existiu e ele é o Frank Sheehan. do, do Robert De Niro. Isso. Então, esse personagem existiu. O personagem do Joey Pesci, o Russ Bufalino, existiu.
E o Jimmy Hoffa, que é o Al Pacino, existiu. O que não existiu, que até hoje não foi comprovado, é aquela cena final. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Não quero dar spoiler, mas tem uma cena final Não, mas não que é. tem como a gente não dar spoiler. A gente tá falando sobre o filme. E assim, ó, se você não Tá, assistiu o filme, o episódio de hoje não é pra você, né? é, Assiste o filme e depois volta aqui. tá, a cena final é o Frank Sheeran matando pelas costas o Al Pacino, o Jimmy Hoffa. Aquela cena é uma fantasia, porque nunca se provou que a máfia matou o Jimmy Hoffa. É bem provável que sim, porque ele era incontrolável, ele era dominado pela máfia, e a máfia, como a gente bem sabe, ela executa sem dó nem piedade. Inclusive pessoas de altíssimo ranking, muito influentes, que era o caso de Jimmy Hoffa. Quem foi Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa foi o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros dos Estados Unidos. Ele, naquela época, era considerado uma das pessoas mais importantes dos Estados Unidos, abaixo apenas do presidente da República. E o Jimmy Hoffa era uma pessoa incontrolável. Ele, acho que o ego subiu a cabeça dele, né? É, isso é verdade. Porque ele brigava com todo mundo. Brigava com todo mundo. E tem a cena final, que é o Frank Sheeran, o Robert De Niro, emboscando ele, levando para uma casa e atirando na cabeça dele. Só os dois. Então, essa cena aí provavelmente aconteceu, mas é provável que o Jimmy Hoffa saiu de casa, foi para uma reunião com a máfia e desapareceu. No filme, eles matam o Jimmy Hoffa, o Frank Sheeran mata o Jimmy Hoffa, e o corpo do Jimmy Hoffa é incinerado. Isso, na verdade, nunca foi provado. Mas Mas ele o filme é sumiu, né? muito bom. É, ele Sumiu, sumiu. desapareceu. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ele. E eu acho o filme. Tem uma frase do filme que para mim é muito marcante. A máfia é como uma hierarquia militar. Bah, é E top. é exatamente isso, né? É. Eu, A máfia é como uma hierarquia militar. Só que o militar é oficializado. A máfia não. A máfia é as regras deles. ele faz as próprias regras, né? A máfia faz suas Uhum. próprias regras. Eu gostei desse filme, pra mim ele virou um clássico. Ah, falem o que quiserem. Primeiro pela produção. Ele é praticamente uma produção independente do Martin Scorsese e do Robert De Niro, com uma produtora de própria Nova York, né, que é a Tribeca, que é que é um bairro de Nova York. Que pertence ao Robert De Niro. E exatamente, isso aí. E foi através do Netflix que eles conseguiram fazer e eles desmistificaram uma coisa. Eu digo o Scorsese ele é tão incrível que ele conseguiu refazer uma coisa que não acontecia há muito tempo. Que era filmes durarem mais de 3 horas e você sentar na cadeira, no sofá, né? Porque foi feito pelo Netflix, então não passou nos cinemas e tu assistia as 3 horas e meia de filme. Né? A última vez que eu tinha visto isso foi no Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, de 82, que eu sentei na cadeira e eu assisti do início ao fim. Que também é com o Robert De Niro, né? A gente É o Robert certamente, De Niro. a gente certamente vai falar dele em um futuro próximo aí. Ah, Sabe que a capa do filme é a ponte do Brooklyn. isso, isso aí, a Ponte do E eu Brooklyn. fui lá em Nova York e tirei uma foto nesse lugar aí, por causa do Era Uma Vez na América. É, pá, é um filme Estrelado pelo Robert espetacular. De Niro. É clássico. É um clássico do cinema. E,
E que partindo da produção, ele faz uma coisa que pra mim é genial, assim, no todo do filme. Ele meio que dá uma desglamorizada na máfia. Eu Uhum. acho que assim, ele deixa um negócio muito cru. Fazendo aquela comparação, eu acho legal a gente começar com um filme e depois ir comparando ele com os outros, né? Uhum. Os Bons Companheiros, que é de 90, ele tem uma glamorização ainda, né? Que vem de um poderoso chefão, que tem um pouco de glamorização. O irlandês, eu acho ele um filme seco. Eu acho ele um filme cru. Porque o Frank Sheeran, ele é um caminhoneiro, por isso tem a ligação ali com o Jimmy Hoffa, né? Só que ele começa a trabalhar pro Russell Bufalino, Bufalino. E, e que é o ele Joe Pesci. que é o Joey Pesci. E ele é tão cru porque assim, ele começa trabalhando, só que daqui a pouco ele tá trabalhando para vários, porque ele precisa ganhar Uhum. dinheiro, ele tem 4 filhos, tem uma família para sustentar. E, e, na, e ele dá. Chega ali, acho que uns. Na primeira hora do filme e tal, ele vai fazer um serviço que é tacar fogo numa lavanderia, né, a pedido de um outro mafioso, vamos dizer assim, tal. O cara paga adiantado para ele, ele vai lá, deixa tudo pronto e quando ele vai sair para executar o serviço, alguém aparece. Não, vem comigo, quero o antigo chefe dele. Vem comigo que eu preciso te levar para um lugar. E ele já fica meio desconfiado e tal. É levado para tal lugar. E daí quem tá lá é o cabeça da máfia. O cabeça da máfia junto com o Russell Bufalino, que é o Bruno, né? Que é interpretado pelo Bruno, Harvey Keitel, né? que hotel, isso. Espetacular. E ali o cara. E ali os dois param e falam: tá, pra quem que tu tá trabalhando? Não, eu tô trabalhando pro Whispers, né? Que é o sussurro, né? O tal? Não, o outro Whispers. Né? Tá, e o que que tu ia fazer lá? E aí começa aquele interrogatório e ele meio travado, né? Aquele negócio, será que eu falo? Será que eu não falo e tal? Aí o Russell só faz um aceno de cabeça assim, né? Pra ele falar e tal. Ah, eu tô trabalhando pra ele e tal, e era pra queimar. Pois é, aquela lavanderia é minha. E o cara tá me devendo não sei quanto de dinheiro e tal. E aí agora você vai lá e dá um jeito nele. Até porque o nome do filme, que vem de um livro, é. Deixa eu pegar aqui certinho. Isso aqui eu não quero errar, porque ele é de um livro que é I Heard You Paint Houses. Ou em português seria eu ouvi dizer que você pinta casas. E ele começa falando disso, né? Que Pinto Caso. para ele pintar casas era o trabalho de pintor. Mas depois ele descobre que na realidade pintar casas é dar o tiro em alguém que jorra sangue Estourar a ali, né? cabeça. Isso aí. Que é E o o que ele fala sangue, com isso, que é o que ele faz com o Whispers, né? Aí o cara vai lá, manda, ó, dá um jeito nele, que ele tá devendo muito dinheiro. eu acho que é a primeira vez que o Joe Pesci faz um personagem que é mais cerebral, não é tão histérico. Sim, é o primeiro dele, é o primeiro dele. Porque normalmente, o que eu quero dizer com isso, tá? Normalmente o Joe Pesci é um cara incontrolável. E nesse filme ele é muito cerebral. Tudo que ele fala tem muita calma, é um diálogo bem ponderado, fala calmamente, pausadamente, explica, questiona. Não é o Joe Pesci que a gente conhece. O Joe Pesci é um Do, cara dos bons companheiros do cassino, né? totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora o Joe Pesci, que já era muito velho, faz um personagem mais, digamos assim, mais centrado, chefão da máfia, mas centrado. Ele, inclusive, tem aquele momento de tensão
né, no final, mas quem ordena tudo que vai acontecer com o Jimmy Hoffa é o Joe Pesci, o Russ Bufalino. Ele leva o Frank Sheeran para outra cidade e lá ele diz assim, hoje tu vai para Detroit. E aí ele leva o Frank Sheeran no aeroporto para pegar um avião e chegar lá e dar uma arma para ele. Agora vai lá em Detroit e resolve. Por que Detroit é uma cidade importante? Porque as plantas automotivas ficavam em Detroit. Olha aí, ó. Então, os sindicatos caminhoneiros é muito forte em Detroit. Inclusive, Detroit tem um nickname, um apelido, que é MC, Motor City, a cidade do motor. Tanto que só para fazer um Porque a adendo aí, só para GM, fazer um adendo, tanto que o time de hockey deles é Detroit Red Wings, né? Que é é, uma rodinha com uma asa. por quê? Porque a Ford está lá, a GM está lá. Agora deu toda essa reviravolta porque as asiáticas se instalaram lá. Mas no auge, ali naquele momento, ela era a cidade do motor. Então, por isso que o transporte por caminhões era tão forte em Detroit. Aliás, eu acho que Paris é um dos primeiros filmes em que a máfia não está em Nova York. Ela É está em outro verdade. estado. Ela não está ela está em Ohio, ela está em Illinois, ela está na Pensilvânia. É, não está em Nova York. E a gente sempre fala da máfia como uma máfia de Nova York. Na verdade, a máfia está espalhada por todos os Estados Unidos, principalmente em Nova York. Mas o irlandês não tem absolutamente nada de Nova York. Pelo menos eu não lembro nada de Nova York. Não, não. Não aparece nada. Tanto que aparece um pouco de Chicago, se eu não me engano. Detroit, Chicago, é. que é ah, Illinois. Chicago é isso. Illinois. Essa cena que eu falei ali da lavanderia, a lavanderia fica em Delaware, né? Então Delaware. não é Uhum. não é Que é Nova York, perto de Nova York. perto de Nova York, mas não é Nova York. É, não. E aí Flórida, né? Que era o recanto do pessoal lá. A gente vai falar mais no outro episódio, porque daí vai entrar muito a Evolução Cubana, Contexto né? histórico. É, o É. contexto histórico ali E a morte do Kennedy também, né? também, que dá Em uma Dallas. sacolejada. Ahn, mas No próximo episódio, eu quero contar que eu fui lá em Dallas, tá? olha aí, ó. E visitei o depósito de livros onde o Lee Harvey Oswald atirou na cabeça do Kennedy. Virou um museu. Mas no próximo a gente fala sobre isso. Acho que dá pra fazer uma conversa só sobre isso agora. Nossa, quanta história! Grande escola. É uma escola mesmo, cara. Tem que explorar essa cabeça. Cara, voltando pro O filme. Alex sobrevivi para encher o saco de ti, hein? Graças a Deus, olha, é bom quando os caras sobrevivem, os caras bons sobrevivem. O brabo é quando os chatos ficam. Os chatos ficam. E tem muitos. Pá, demais. Quase E caiu meu tem. microfone aqui. Voltando ao filme, deixa eu só pegar o fio da meada aqui. Literalmente foi. Voltando ao filme, tem outras coisas assim que sempre me chamam a atenção no irlandês. E eu já vi várias vezes. Eu gosto de rever filmes, né? Filmes bons, não filmes ruins. Filmes ruins a gente vê metade e para. Eu acho que uma outra situação assim que é bem legal é ali ele explora mais a família, né? A relação Isso, com a família. com a Ah, filha. com a Principalmente filha. com a filha, né? Isso. A Peggy.
Isso. E ali ele faz uma conexão muito interessante. A gente vai, a gente já vai passar isso. Até porque o escola dá pra dar um insight aí sobre a relação pai e filha, né? Que ele tem duas. Eu acho ali, Fernando, que é o seguinte, ele tem a família mafiosa, ele tem a família dele. E a relação com a filha é muito difícil, porque a menina saca, né? Saca? Ela sabe que o pai sai, desaparece e leva uma arma junto. A mulher saca. E quando ele chega em casa, tem uma cena em que ele chega em casa e a menina tá chorando. Ele pergunta para a mulher dele, a mãe da menina, o que aconteceu com ela? Insiste até a mulher dizer, olha, ela foi abusada, o cara da mercearia lá Gritou com ela? gritou com ela, ameaçou ela. O que ele faz? Ele pega a guria pela mão e leva lá na mercearia. Chega lá e dá no cara, bate, 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 bate. Deixa o cara quase incapacitado. E diz pra ele assim, nunca mais se mete com a minha filha. Esse é o modus operandi do mafioso. Ali tu vê que ela não gostou daquilo. Porque ela deve ter pensado assim, o que meu pai está fazendo? Reagindo dessa forma com muita violência. Por que ele é assim? Tanto que quando ela, Tira uma foto quando nossa aí. ela, claro, quando quando ele se aposenta, ele está num caso de repouso, ele tenta conversar com ela. É uma tentativa de reatar com ela. Ele quase não consegue caminhar, vai no banco onde ela trabalha. Quando ele está no caixa, na fila do caixa, ele chega, ela põe um aviso de fechado. Mas eu quero conversar contigo. E ela nem pensar. E aí ele conta para outra filha dele a experiência. E ela começa a chorar. E ele diz assim: eu não entendo por que ela não quer falar comigo. Só quero contar para ela. E a filha dele pergunta: mas o que tu quer contar para ela? Que a gente já não saiba. Mas vocês nunca me falaram nada. Quer dizer, não precisava falar. Que o pai saindo de casa com uma arma e desaparecendo, e no outro dia, voltando para casa, e as notícias na TV de pessoas a ser assassinadas, ele não precisava dizer, eu saí de casa, matei dois e voltei para casa. Ah, sabiam. Então isso foi distanciando ele da família. E ele foi se aproximando cada vez mais da máfia. Ou seja, ele nunca deixou a máfia, mas negligenciou com as filhas. A família dele, que era mulher, filhas, né, ele negligenciou. Ele continuou atuando exatamente, subindo de ranking na máfia. Pois é, e isso para mim é um filme que só fica bastante claro. Isso é um negócio que tem no filme, por isso que eu falei no início, eu acho ele bastante cru nesse sentido, assim, que ele não glamoriza, porque Não, tu tem um pouco disso no Poderoso Chefão 3, né? Tem um pouco disso, assim, dessa falta de relação. quando a menina é assassinada, Isso, isso. E só que daí assim, é um filme que ele diz, que ele mostra o Michael Corleone já numa fase lá pra frente e tal. Ele é pra dar esse fechamento, né, já que é uma trilogia. Mas um filme que começa falando do início do cara na máfia e termina com ele assim, e nessa parte crua, só o irlandês tem isso, né? Os outros filmes não têm isso. ainda sobre o Poderoso Chefão, é o Al Pacino, Michael Corleone. Para mim, ele perde o que é mais sagrado para ele, que é a filha dele. É.
E Olha só, uma chefe de máfia durante décadas. Chegando no final, ele perde a filha. Ali tem um recado. Tu passa 2 filmes e meio glamorizando a máfia. Chegando no final, o chefe da máfia é penalizado com a perda da filha. isso, isso. Ah, eu acho que ali foi um ótimo fechamento, né, do Coppola e do Mário Puzo. E eu acho que ele é tão bom quanto o irlandês nesse fechamento, que o Scorsese ele consegue fazer isso também. Ele já deixa o filme totalmente desglamorizado sobre a máfia Hum. e no fim, obviamente o Frank Sheeran ele chega no topo porque ele ganha o anel, né, de chefão. O cara é um Hum. irlandês, primeiro é um irlandês, né, não é um italiano, não é um No siciliano. americano, Ele ganha o anel, só que na fase final ali do filme, que ele fica preso junto com o Russell morre e as pessoas vão morrendo. E chega naquela cena que dois caras do FBI param, né, para falar com ele e tal, que e sobrou? quem Que sobrou sobrou? para rodar? Tu tá protegendo quem? Tipo assim, a gente quer saber É, o que aconteceu com o Jimmy Hoffa. E tu tá protegendo quem? E ele não fala. Então, assim, ele chegou no topo, mas que não trouxe nada no fim da vida dele. E eu acho legal o filme não ter terminado com a morte dele. Mas daquele jeito que acaba o filme, né? Um jeito assim, é perto do Natal, véspera de Natal, ele tá ele tá sozinho. sozinho, é, rezando para ver se alguma coisa muda na vida dele, né? No fim da vida Ninguém dele. vai visitar ele. Ninguém vai É, visitar ele. é, E o filme abre com essa cena de ele na clínica isso. Começando a contar geriátrica. a história, né? Mas não acontece, tá? Aliás, essa cena ele tá numa cadeira de rodas, dentro da clínica, com o anel. Ele começa a contar a história. E a última cena é ele sozinho no mesmo lugar, contando a história, e bem velhinho. Bem, bem. Não sei, nessa cena que tu comentasse aí, Fernanda, que os agentes da FBI procuram ele, eles querem saber o que aconteceu com o Jimmy Hoffa, e não sei nada, não sei nada. Cara. Bem máfia, né? Eles nunca odeiam a polícia. Qualquer contato com a polícia, o cara é um traidor. Se a pessoa for na polícia, com certeza, Deus é um rat, que eles chamam, né? Que é um traidor. É um whistleblower, é um informante. E aí ele disse, não sei nada. E os caras dizem, mas todo mundo morreu. Fulano morreu, ciclano morreu. Quem está protegendo? Daí começar a pensar e mantém, né? Finca o pé. Não vou dizer nada. Porque nunca disse na vida. Não vai ser no fim da vida dele, mesmo sozinho, que vai entregar alguém. Ao contrário de outros, por exemplo, Garganta Profunda, que foi informante do Watergate para a imprensa. Quando ele estava saindo do EPI, ele foi traído internamente. Ele acabou contando a história para os jornalistas, mas nunca a identidade dele ele nunca revelou. Mesma coisa acontece ali no livro, né, dos Bons Isso, Companheiros, né? O livro dos Bons Companheiros também. O Henry ali, o Henry Hill, a história é verdadeira, né? É um livro do Nicholas Pilegg. Ah, e é a mesma coisa, ele só vai revelar depois que ele tá na proteção às testemunhas para conseguir falar tudo o que aconteceu em Nova York. Mas o que deixa assim, ó, mais o que deixa o irlandês realmente assim espetacular é o cara dançando, o Frank Sheeran, ele dança conforme a música que a máfia toca, né? O tempo é, inteiro.
o tempo inteiro. Então, assim, se ele precisar botar a mão na massa, ele bota. Se ele não precisar, ele administra. Tanto que ele chega, para ele o Jimmy Hoffa era um ídolo, né? Ele era um caminhoneiro, então o Jimmy Hoffa para ele era um ídolo, mais que o Russell. Só que o Russell, aí que tá. Essa para mim é a jogada ali do filme. O Russell é o chefe, o Jimmy Hoffa é um ídolo. Então ali quando chega então tem todo aquele negócio dele conhecer o Jimmy Hoffa, de se tornarem amigos íntimos, né? A Peg, por exemplo, adora o Jimmy Hoffa e não gosta nada do Russell, né? Que já dá um indício ali, né? Da personagem, da filha dele. E, e isso vai indo, e ele tenta sempre ficar do lado do Jimmy, né? Mesmo com o Jimmy brigando, com o Tony Pro, que é um dos líderes da máfia. ah, Tu conhece Tony Pro? o Tony Pro, não, não. Ele é um ator, eu vou explicar. O Tony Pro é todo improvisado. Ele é um ator britânico. Ele fez aquele filme Snatch, do Guy Ritchie. Na série mafiosa Boardwalk Empire, ele é O, A- o Al Capone. como é que é? O Al Capone. É o Com a Stephen cicatriz Graham. no rosto. Steve Graham, isso Stephen aí. Graham. Esse cara é um baita ator. E eu achei, inclusive, que é o novo Joey Pesci. Eu acho ele muito bom. Ele e o Cavenali que faz o Bob primeiro. Cannavale. O Bob Cavenali que faz o primeiro chefe do Frank Sheeran agora. Que é o cara que começa a comprar carne dele. Eu acho ele um ator muito bom. Assim, são dois Sabe que o Bob atores. Cannavale também tá no Boardwalk Empire, né? Isso, acho que é a terceira temporada ou quarta temporada. Ele faz um chefão de Ele é Nova o York. chefão de Nova York. Isso. E ele, inclusive, tem uma cena nessa série aí, tá? Que ele incendeia uma pessoa Isso, num posto de isso. gasolina. Ai, demais. E vamos lá, o Al Capone foi preso não por máfia, né? Sim, por desvio financeiro, né? Por crime financeiro. Desvio financeiro. Porque pegaram o contador dele. Isso. E o contador entregou tudo, Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre os né? Intocáveis. Que é outro filmaço, filmaço. Uá! Esse Que é aí, como a olha. polícia na década de 60 enfrentou a máfia, né? A É, máfia de Chicago. é. Máfia ali de 1930, né? Que era do Al Capone. Isso, né? Pá, Isso. baita. É a lei seca. A Lei lei seca. seca. Lei seca. O que eu tô Como colocando os caras se agora. beneficiaram com a lei seca? Pois é, eu fiz agora 2 vídeos lá no meu canal no YouTube falando sobre a lei seca, rapidinhos assim. E a gente vai falar aqui sobre a lei seca, né? A gente volta e meia vai falar, se a gente for falar de livros, se a gente for falar de filme, a gente vai tocar no assunto porque é ali uma explosão de oportunidades que surgiram para a máfia, né? Quem tinha dinheiro naquela época enfiou dinheiro ali no. Sabe como é que sabe como é que os americanos bebiam álcool na época da lei seca? Fala, Em xicrinhas, para parecer que estavam tomando café, chá. chá. É. Então, é por isso que várias bebidas alcoólicas hoje vêm com xicrinha. Porque na época da máfia, da lei seca, para burlar a lei seca, as pessoas tomavam gin, whisky, cerveja, vinho em xícaras. Elas nunca iam, quem viesse nunca ia desconfiar que elas estavam bebendo, na verdade, álcool. É. Até nesse meu vídeo da Lei Seco, eu até faço citação do Era Uma Vez na América, né? Que o restaurante lá do Mo, que era, Uhum. que era bastante consagrado ali na região dos judeus, em cima era o restaurante.
Só que no porão era onde a festa acontecia de noite, né? Então até fiz essa comparação. Eu vou te contar uma historinha rápida, tá? Em Bora. Nova York tem um bar antiquíssimo, muito antigo. E ele era na época da lei seca, ele servia bebida camuflada. Então, hoje o bar existe ainda com toda o Lucky Luciano, por exemplo, que era um mafioso de Nova York, ia lá. E aí eu fui lá, tá? Eles ainda servem álcool em xícaras. Mas Fumo um charuto que não fumo, fumo um charuto. É um ambiente da máfia, eu diria. eles mantiveram aquilo que talvez fosse o tradicional lá atrás, né? Acho- Isso. Eu acho assim de uma forma nostálgico, né? Manter um negócio Que desse, é eu isso, né? acho. É, porque nasceu muito Inclusive o naquela cara, época. inclusive o barman, cara, ele diz assim, ó, naquela cadeira, ele vai sentar ali, ó, o Lucky Luciano costumava sentar quando ele vinha aqui beber. Ah, tu imagina Esse é o nível do bar. que esses caras aí, quando a gente for falar aqui deles, né? Cada um dá um programa, mais ou menos. São Escolhe figuras assim personagem, da. tá? É. Escolhe o personagem. Cara, e são personagens assim que realmente, cara, não tinham dó, não tinham piedade e eram Mandava, poderosos, poderosíssimos, né? Mandavam, mandava. mandavam. Mais alguma coisa do irlandês para falar sobre o filme? Eu acho que no próximo episódio a gente pode falar sobre o contexto histórico. E por que o contexto histórico é importante? Porque naquela época tinha uma circunstância com os Estados Unidos. O presidente foi assassinado. Quem era? Por que o Jimmy Hoffa era tão poderoso? Qual era o papel da máfia naquele ambiente? Então, no próximo a gente pode falar sobre isso. Beleza. Só lembrando assim que a gente não falou muito do personagem do Al Pacino, Jimmy Hoffa, porque a gente vai falar mais, obviamente, na semana que vem, né? Na segunda Isso. parte do irlandês. Mas é um baita papel, né? Um baita papel. Acho que a primeira vez assim que conseguiram juntar num filme do Scorsese, acho que o Al Pacino e o Robert De Niro. E o mais legal foi ver os dois contracenarem na idade que estavam, né? Acho que essa foi a sacada genial, assim. Porque a gente tá. Agora falando um pouco da minha parte cinéfila aqui, né? Se é que existe a palavra. Você vê o Scorsese já com uma idade, né? O, Avançado. todos ali, né, com uma idade já avançada, com exceção dos mais uh, a nova geração que vai ser que já não é mais nova geração, né, que a gente até citou aqui, o Stephen Graham e o Bob. Mas ali todos os da antiga que a gente conheceu dos outros filmes, o Harvey Keitel, que está no Cães de Aluguel, para quem não se lembra, Tá no Taxi Driver também. tá no Taxi Driver também, o Robert De Niro, o Joe Pesci e o Al Pacino contracenando todos ali juntos. E para quem viu os Bons Companheiros, que a gente falou no episódio anterior, muitos atores dos Bons Companheiros, os que estavam vivos, participaram do filme. Então, assim, ó, é Né? incrível. Para quem ainda não viu, ou para quem está querendo rever depois que está escutando ou vendo a gente aqui, olha os Bons Companheiros e depois olha o irlandês e dá uma olhada, dá uma analisada nos atores. Vocês vão ver vários atores que se repetem em ambos os filmes. Isso é assim, Né? ó, para mim foi uma das coisas mais marcantes para mim do filme, foi isso. E eu acho que ele vira um clássico aí, com certeza, porque eu vou assistir ele muitas vezes ainda.
E sempre que eu assistir ele vai ser bah, um novo irlandês, assim, né? Um novo, ou É. irlandês, um novo filme. Nota? Tem uma nota pra dar pra esse filme aí, Escola? 10. 10. É muito bom, né? É Não muito, posso não dar 10. é muito bom. Ah, eu. Eu tô pensando que eu tiraria do filme. Nada. É. E houve toda uma crítica, né, em cima dele, assim, uma crítica não fundamentada pra mim, né? Não sei o que estavam É porque eu esperando. acho que, eu acho que é isso, Fernando. Criaram muita expectativa em relação ao filme do Scorsese. O que viria pela frente? E como tu disse, é um filme longo. De fato, é um filme longo. É um filme cru que não glamoriza, né, a máfia, né? Tem tudo, tem todas essas partes. Um filme bastante independente, mas com uma qualidade É. muito grande, né? Eu também acho que é por aí. Não sei, acho que o pessoal deu uma viajada, a crítica deu uma viajada ali quando saiu a. Porque o público Ainda bem, adorou. ainda bem a gente não é crítico de cinema, né? Concordo, Eu concordo, não sou, pelo menos. Eu não concordo. sou. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se eu lembro de fazer essa É. pergunta, porque semana que vem a gente vai falar Hum. depois a gente vai falar do irlandês de novo, né, na parte histórica. Mas então eu vou fazer agora para eu não me esquecer. Tá vindo um Tá. novo filme agora do Scorsese, né? The Killers of the Flower Moon, com o De Niro e o DiCaprio, né? Que estreia em outubro, aí, final de outubro. Tô logo pra ver esse filme, hein? É uma Que é um boa. filme longo, tá? É um filme longo. Que Que é um agora. filme longo. Agora o Scorsese tá apostando muito no DiCaprio, né? Que de fato Muito. é um baita ator. Ele se. Ele apostou muito no De Niro, depois apostou no DiCaprio e agora juntou os dois, depois de muito tempo, né? É. E, e eu acho que todos aí. O Oppenheimer também é mais de 3 horas, né? Se não me engano. 13 e Esse 8. 13 e 8. Esse vai ser grande também. O do Ridley Scott, que vai falar sobre o Napoleão, também vai ser grande, né? Poder falar sobre Napoleão se quiser. É. Que não deixou de ser um mafioso na França, né? Era um ditador, era um imperador, né? Dependendo do ponto de Sabe vista. que o Napoleão, quando ele morreu, foi um alívio para muita gente, né? Ah, O Napoleão perdeu uma batalha importantíssima, Waterloo, Waterloo contra a Inglaterra. contra a Inglaterra. Aí é uma batalha ganha. E aí o que aconteceu? Os britânicos venceram os franceses. Até hoje é um fato histórico para todos, mas é muito saudada, né, pelos britânicos e uma vergonha para os franceses. Mas o Napoleão, por exemplo, morreu de dor de barriga, provavelmente um câncer. Provavelmente. Na época não tinha diagnóstico. Não. Pois é. Isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por hoje. Olha, hoje foi, acho que foi dos nossos 4 episódios, acho que esse foi o mais imbatível aí, que ainda vai continuar, né, pessoal? Continua semana que vem, a gente vai falar sobre o irlandês de novo, continuar falando aí sobre a parte histórica. Sempre agradeço aqui o Daniel Escola pela disponibilidade, né, de fazer esse podcast aqui comigo. A gente tem essa paixão aí pelo assunto e é sempre bom a gente externalizar, falar, bater papo aqui sobre temas aí da máfia e às vezes temas que a gente também, né, traz aqui para dar uma ilustrada a mais para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente. Obrigado, Daniel. Valeu, Fernando. Até a próxima semana. Maravilha. A gente vai ficando aqui com o Crônicas da Máfia e semana que vem a gente está de volta, então. A gente gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês aí e espero que tenham uma boa semana. Vamos!
Música